Ele é um garoto que se apaixonou por suas 3 amigas da escola e ainda as leva pra casa. Eu sou o tio Rock. Deixe seu like e bora. Tudo começa com o nosso protagonista abraçando sua namorada ficante. Ele já avisou que teria que ficar no clube até mais tarde. E ela alertou Naoya para ir direto para casa e nem pensar em se engraçar com alguma garota aleatória. Chamou ele de sem noção, mas Naoya logo disse que só estava empolgado porque ela aceitou ficar com ele. Antes de sair, ainda lançou um elogio dizendo que ela estava mais bonita que uma coquinha gelada num sábado. E para quem ficou na dúvida, sim, ele estava falando da bebida. Mais tarde, Naoya foi até a cobertura da escola, onde apareceu outra garota. Ele perguntou se ela precisava de algo, e a menina, meio sem jeito, comentou que bastou ele arrumar namorada para ficar todo disputado. Vida doida essa. A moça se apresentou como Nagisa Minase, aluna do 1º ano, e soltou a pergunta de milhões. Queria saber se ele achava ela bonita. Naoya não pensou 2 vezes e respondeu que ela parecia uma obra de arte. Nagisa ficou tão tocada que quase chorou, pois vinha treinando só para se declarar para ele. Além disso, mostrou que mandava bem na cozinha e levou um banquete inteiro para impressionar. Naoya ficou contente com o esforço, provou a comida e até se emocionou. Logo depois, Nagisa foi direta e pediu para namorar com ele. O garoto pensou em Saki na mesma hora e explicou que já tinha compromisso, que aquele barco já tinha capitã e que ele não podia simplesmente mudar isso. A resposta mexeu com Nagisa, mas ela não pretendia desistir tão fácil. Ao se virar para ir embora, Naoya segurou a mão dela e, com a ousadia de quem não teme levar um tapa, sugeriu que ficassem os 3 juntos. Nagisa ficou sem palavras na hora, já que uma ideia dessas não era nada comum. Mas ao perceber que Naoya falava sério, por algum motivo que nem ela entendia, decidiu ouvir o que ele tinha a dizer. O garoto então partiu para a parte mais delicada da missão, conversar com Saki. Apresentou Nagisa para a namorada e, ao olhar para a menina, Saki se surpreendeu ao ver que ela era realmente muito bonita. Mas o momento crítico veio quando Saki provou a comida da rival. Naoya aproveitou a deixa e perguntou o que ela achava de Nagisa. Quando percebeu que a namorada estava encantada com a garota, ele largou a bomba. Queria namorar com as duas. Saki escutou, mas travou, sem acreditar no que ouvia. O garoto tentou explicar a razão dessa maluquice, dizendo que não conseguia tirar a ideia da cabeça. A reação foi imediata. Saki largou a comida, levantou e, enquanto Naoya ainda falava, acertou nele um soco daqueles que faz até passarinho rodar. Era o mínimo esperado. Depois do golpe, ela exigiu explicações, perguntando se não era suficiente para ele, dizendo que era melhor largar tudo do que ouvir uma proposta daquelas. Mas Nagisa, bem calma, pediu para encerrar a discussão ali mesmo. Ela achava que o foco devia ser nos beijos em vez das tretas, e que, pelo menos para ela, dividir Naoya não era problema. Saki ficou chocada com o nível de atrevimento da rival, chamando Nagisa de destruidora de lares. Mesmo assim, a garota partiu para o ataque usando toda a sua fofura para tentar convencer a namorada dele a topar aquele arranjo nada convencional. Saki seguiu dizendo não com todas as letras, o que iniciou outra discussão com Naoya. Enquanto os dois debatiam, Nagisa tentou aliviar a tensão dizendo que faria comida para todos. Já Naoya declarou que se esforçaria ao máximo para proteger as duas igualmente, e garantiu que nenhuma ficaria sem atenção. Ele estava tão determinado que chegou a se ajoelhar diante delas, implorando para que aceitassem ficar com ele. E por incrível que pareça, Saki, talvez influenciada pela postura dele, acabou cedendo. Com a questão resolvida, o garoto começou a planejar como aquela relação inusitada iria funcionar, e a melhor solução que encontrou foi sugerir que os 3 morassem juntos. Afinal, como Naoya vivia sozinho, seria a chance de colocar o plano em prática sem interferências. No fim do dia, as duas concordaram, e assim começaram essa nova fase. Na manhã seguinte, Nagisa acordou cedo para preparar o café da manhã. Enquanto organizava tudo, refletiu sobre aquele relacionamento fora do padrão, mas independentemente de tudo, isso permitia que ela continuasse ao lado de Naoya. Pensando mais longe, imaginou se um dia ele não decidiria casar só com Saki e deixá-la de lado. Terminando de cozinhar, voltou ao quarto e percebeu os celulares do casal ali. Sem pensar muito, resolveu dar uma olhada para conhecer melhor os gostos deles. Acabou caindo no histórico de pesquisa de Saki e se assustou ao ver que a garota havia pesquisado uma quantidade absurda de coisas sobre como dar o primeiro passo na parte física de um namoro. Além disso, havia várias buscas sobre cachorros, doces e jogos. Entre tudo isso, achou alguns posts onde Saki dizia querer se dar bem com ela, o que deixou Nagisa emocionada. Quando Naoya acordou e pegou ela no flagra fuçando o celular de Saki, Nagisa ficou nervosa tentando se justificar. Pior ainda, Saki também acordou e viu a cena. Quando parecia que tudo já tinha desandado, Naoya, num ato de pura coragem, ou burrice, assumiu a culpa, dizendo que tinha sido ele quem mexeu no celular. Basicamente, se queimou à toa. Saki, vermelha de raiva e vergonha, ficou furiosa, deu um soco bem dado nele e voltou a dormir, tentando esquecer a cena. Naoya então decidiu conversar com Nagisa sobre aquilo, e ela explicou que entendia os motivos dele. Mais tarde, os 3 estavam juntos para o café da manhã, e durante a conversa, Nagisa confessou que, para conseguir se exercitar, aprender a cozinhar e melhorar a aparência, acabou deixando os estudos completamente de lado. Isso pegou Naoya e Saki de surpresa,
que comentaram que talvez ela tivesse exagerado. Por isso, Naoya decidiu que os três fariam um intensivão de estudos. Saki, mesmo sem paciência, aceitou, e Nagisa, meio insegura, resolveu tentar. Só que, após alguns minutos, Saki já havia resolvido todas as questões, enquanto Nagisa ainda estava presa na matemática básica, sem saber quanto era 2 mais 2. Frustrada, saiu correndo e se trancou no banheiro, deixando os dois preocupados. Eles foram até lá para ver se ela estava bem, e Nagisa, tentando inventar uma desculpa, disse que estava naquele período do mês. Saki e Naoya ficaram surpresos e logo pediram desculpas por incomodar. Nagisa voltou minutos depois, mais confiante, dizendo que agora conseguiria fazer os exercícios, mas errou absolutamente tudo. Sem pensar duas vezes, correu novamente para o banheiro, se escondendo. No dia seguinte, Saki deixou claro que ninguém poderia saber da relação dos três. Assim, combinaram de tratar Nagisa como se fosse apenas uma colega comum na escola. Para reforçar o acordo, Saki ainda acertou um soco em Naoya, já que ele vivia a um passo de estragar tudo. Nagisa topou a ideia, pensando que, no fundo, nem tinha amigos para comentar mesmo. Durante a prova, alguns alunos olhavam para Nagisa de forma estranha, como se percebessem algo diferente nela. Naoya, sem pensar muito, fingiu que estava se apresentando para ela pela primeira vez, só para manter o disfarce, mas, ao notar o olhar triste de Nagisa, ficou tocado e quase revelou a verdade para todos. Saki percebeu e o impediu antes que abrisse a boca, só que ele tentou outra vez, e de novo, e Saki precisou barrar as tentativas todas as vezes. Mais tarde, o trio se reuniu na cobertura da escola para conversar. Saki explicou que não queria que ninguém soubesse, pois iriam julgá-la mal e dizer que não tinha amor próprio. No meio da conversa, Nagisa surgiu pedindo que parassem de discutir. Ela dizia saber o lugar que ocupava naquela relação e só queria que as coisas corressem bem. Por isso, levou os lanches que havia preparado, sabendo que não podiam comer juntos na frente dos outros. O gesto tocou Saki e Naoya, que ficaram emocionados, quase às lágrimas. No fim, Saki cedeu um pouco e concordou que poderiam se encontrar escondidos na escola. De algum jeito, aquele relacionamento tão improvável seguia funcionando. Em certo momento, Nagisa declarou que faria qualquer coisa por Naoya, até se tornar ainda mais fofa, se fosse preciso. Mas o garoto disse que não precisava disso, pois era ele quem deveria cuidar das namoradas. Depois dessa fala, segurou Saki pelos ombros e prometeu nunca se esquecer das necessidades dela. Isso fez Saki perceber o quanto Nagisa se esforçava para agradá-lo. Quando perguntou o motivo, Nagisa respondeu que Saki também fazia muito por ele. Porém, pensando melhor, Saki percebeu que na prática não ajudava em quase nada. A constatação a abalou, e ela começou a temer que Naoya acabasse não precisando mais dela. Sem dizer nada, simplesmente saiu pela janela e sumiu, deixando os dois sem entender nada. Mais tarde, ela perguntou diretamente ao garoto o que exatamente queria que ela fizesse. Mas ao invés de exigir algo, Naoya comprou um doce e fez um chá para animá-la. Saki decidiu que só havia um jeito de virar o jogo: competir com Nagisa na cozinha. Animada, foi comprar os ingredientes, mas voltou com um monte de besteiras. Sem escolha, tentou improvisar e resolveu fazer uma sopa. O problema começou quando cortou os legumes de um jeito que parecia um crime contra a culinária. Ao notar que a comida estava completamente queimada, ficou arrasada. Nagisa tentou animá-la, mas Saki se frustrou e se trancou no quarto. Na manhã seguinte, Saki desabafou, dizendo que sabia que Nagisa era melhor em muitas coisas e que, no fundo, sentia que ele não precisava mais dela. Também revelou insegurança com sua aparência, achando que não tinha tanto destaque quanto a rival. Depois dessa confissão, tentou ir embora de novo, mas Naoya a segurou, garantindo que a amava exatamente como era. Mesmo assim, Saki, tomada pela emoção, respondeu do jeito dela. Sem pensar, acertou um golpe no rosto dele, derrubando-o no chão. Com lágrimas, contou que queria fazer mais por ele, mas quando tentava tomar iniciativa, ele mesmo não deixava. Sentia-se inútil na relação. Naoya explicou que evitava dar responsabilidade demais a Saki porque queria que ela tivesse uma vida mais leve. Antes que continuasse, Nagisa interrompeu e disse que Saki não precisava se culpar, pois quem devia enfrentar as consequências era o próprio Naoya. Ela praticamente ordenou que, dali em diante, ele deixasse que elas também ajudassem no relacionamento. O momento quase soou romântico, como um avanço para o trio. Naoya refletiu, admitiu que tinha sido egoísta ao carregar tudo sozinho e pediu desculpas. Depois de mais um tapa bem dado para manter ele na linha, todos fizeram as pazes. Decidiram continuar aproveitando o tempo juntos, compartilhar mais momentos e até dividir rotinas como as refeições, e talvez outras atividades. No dia seguinte, tudo parecia normal na escola. No intervalo, o grupo se encontrou no lugar de sempre, e Nagisa trouxe uma novidade. A streamer que Saki gostava havia trocado a foto do vídeo, o que parecia suspeito demais. Naoya, sem filtro, chamou a mulher de desavergonhada, mas Nagisa, sempre tentando ver o lado positivo, disse que ela até tinha um certo charme. No bate-boca, ninguém sabia se estavam elogiando ou tirando sarro. De repente, uma loira cheia de energia pulou pela janela da sala. Detalhe, Saki esqueceu de fechar. Assim que os quatro notaram, bateu um pequeno pânico. E como se não bastasse, a recém-chegada perguntou na lata se eles estavam aprontando algo suspeito. Todos se apressaram em negar.
O protagonista também fez questão de explicar que, embora namorasse as duas ao mesmo tempo, não era nada tão escandaloso. A loira entrou na sala e exigiu respostas. Como ninguém falava, ela entendeu tudo sozinha e logo criou um plano. Se ninguém abria a boca, poderia usar aquilo para chantageá-los. Saki caiu de joelhos tentando apelar, enquanto Naoya pensou em resolver rápido oferecendo um suborno de R$200 em dinheiro vivo. Mas, para surpresa geral, a loira recusou sem nem piscar. Então, Naoya, sem saber como agir, resolveu apelar de outro jeito e segurou firme na perna dela para mandar um discurso de impacto. Se aquele segredo viesse à tona, todos virariam alvo de polêmica, dando entrevista, estampando capa de revista e até virando pauta nos programas de fofoca. Sim, a fama viria de qualquer forma, mas não pelo motivo certo. Foi aí que Nagisa finalmente fez a grande revelação. Na verdade, ela já tinha percebido quem era a loira, não só pelo rosto, mas pelo cabelo, pelo jeito e, claro, pela aura de celebridade. E no fim das contas, ela nem ligava pro suborno de Naoya porque, sendo sincera, faturava bem mais produzindo vídeos pra internet. Se pudesse, até dava uma dica pra todo mundo seguir o canal dela, já que inscrições são grátis e um dia pretendia enriquecer o bastante pra parar de aceitar pedidos. A loira tentou negar tudo, mas começou a suar frio quando Nagisa levantou o celular e mostrou a foto da capa do vídeo que ela tinha apagado. Sem saída, acabou admitindo, mas logo começou aquela troca de ameaças, porque se o segredo do grupo era grande, o dela também não ficava atrás. Só que, para surpresa de todos, a loira ficou vermelha, quase chorando, e decidiu propor algo. Ninguém iria expor ninguém. Pacto fechado. Naoya jurou que manteria a palavra, e a firmeza com que ele disse isso fez a loira aceitar sem pensar duas vezes. Dali em diante, ela tinha certeza. Ele era o verdadeiro colecionador de namoros, o tipo de cara que toda protagonista de comédia romântica acaba se apaixonando. O trio, por outro lado, só encarou ela sem acreditar e se perguntando que raio de história era aquela. Foi nesse instante que a loira finalmente se apresentou. Riko Shizaki, streamer e youtuber conhecida como Mirik. Nagisa logo puxou o papo, perguntando se ela fazia tudo isso para se proteger contra gente que despejava ódio nela online. Mas Rika cortou a conversa na hora. Nada disso. O que ela queria era simples, um namorado. E pior, já estava de olho em Naoya. E assim, lançou a carta final dizendo que tinha chegado o momento dele provar se era prêmio de verdade. Afinal, não era qualquer uma. Alta, loira, chamativa e cheia de atributos que podiam bater de frente com qualquer outra garota dali. Naoya teve que admitir, pelo menos em pensamento, que ela realmente era bonita. Até passou pela cabeça dele, por um segundo, imaginar como seria se namorasse com ela. Mas, para espanto geral, ele recusou. Isso fez Saki e Nagisa suspirarem de alívio, enquanto Rika ficou em choque, sem acreditar. Naoya apenas pediu desculpas e desejou que ela encontrasse alguém logo. Ele tinha certeza de que isso não seria difícil. Desesperada, Rika tentou uma última jogada. Tirou o blazer e declarou com orgulho que era bem servida. Nagisa, sem perder a chance, comentou que aquilo definitivamente não era algo que Deus aprovaria. Mesmo assim, a loira insistiu. Se ofereceu de novo, tentando convencer Naoya a mudar de ideia. Mas a resposta permaneceu igual. Sem chance. Dessa vez, a recusa foi mais direta, destruindo completamente o orgulho de Rika. Foi aí que os três decidiram que era a deixa perfeita para sumir dali antes que a situação ficasse pior. Mas Rika não iria deixar eles escaparem tão fácil. Antes que conseguissem sair, ela tentou agarrar Naoya, o que fez com que ele tropeçasse e fosse parar no chão. Mas antes de deixá-los ir embora, fez uma promessa ousada. Iria fazer Naoya se apaixonar por ela de qualquer jeito. E se fosse necessário, já tinha decidido que iria morar com ele. Dito isso, a loira saiu correndo e sumiu por alguns dias.